Tem coisas que nos atravessam antes mesmo que a gente consiga formular uma opinião a respeito. Elas não passam pela razão primeiro, elas passam pelo peito. Foi assim comigo. Quando eu vi a imagem chamada Família em Conserva, proposta por uma escola de samba no carnaval, eu senti um aperto. Não era uma discordância estética, era algo mais profundo. Era a sensação de que aquilo tocava em algo que para mim é sagrado. Família, fé, estrutura, pertencimento. Eu me senti muito desrespeitada. E ao mesmo tempo eu senti uma urgência, uma vontade de me manifestar, de não deixar aquilo passar como se não tivesse me afetado. Mas eu também sabia de uma coisa: se eu falasse, movida apenas pela minha dor, eu corria o sério risco de perder o tom. E eu não queria isso. Eu queria ser fiel ao que eu acredito, inclusive na forma. Então eu parei e comecei a fazer as perguntas certas. O que exatamente está me ferindo aqui? É o fato de existirem outros formatos de família? Óbvio que não. É a defesa da diversidade? De jeito nenhum. O que me feriu foi o caminho escolhido, foi a caricatura, foi a redução. Defender a diversidade de famílias não deveria significar desrespeitar a família de ninguém. E foi aí que eu percebi que essa conversa não era só sobre esse carnaval, era sobre algo maior. Era sobre um fenômeno que eu venho observando há muito tempo e em vários temas diferentes. O que acontece quando uma causa tão séria se perde no meio do caminho? O que acontece quando a defesa de algo que deveria unir começa a dividir? O que acontece quando a inclusão exclui? Porque esse é um ponto muito delicado. Quase todo mundo que defende uma causa acredita sinceramente que está do lado do bem, e muitas vezes está. Mas existe um risco silencioso que ronda qualquer causa. Quando se começa a achar que para afirmar uma ideia é preciso humilhar outra pessoa. E eu vou dizer uma coisa com muito cuidado. Eu não acredito que desumanizar o outro seja um caminho legítimo, venha de onde vier. Nenhuma causa se fortalece quando precisa humilhar alguém para existir. E aqui entra algo que para mim é central. O problema não é a causa, é o modo. Causas sérias merecem ser defendidas com seriedade, sem humilhar, sem ridicularizar, sem reduzir um grupo inteiro a uma caricatura. Porque quando o respeito sai da equação, a causa pode até ganhar palco, mas perde a humanidade. E quando uma causa perde humanidade, todo mundo perde junto. Esse padrão não aparece só quando se fala de família. Ele aparece nos mais diversos temas, inclusive quando se fala de fé. Há quem defenda a liberdade religiosa, mas vandaliza os símbolos de fé do outro. Como é que uma pessoa pede respeito enquanto pratica o desrespeito? Como é que alguém fala de inclusão enquanto ridiculariza um grupo inteiro? Isso é uma contradição que enfraquece qualquer causa. E o mais triste é que muitas vezes quem faz isso nem percebe, porque acha que o fim justifica o meio, só que não justifica. E eu não estou falando de concordar com tudo, eu não estou falando de abrir mão das suas convicções, eu estou falando de dignidade. Amor ao próximo não combina com escárnio, desprezo, desumanização. E é aqui que eu quero fazer uma pergunta que atravessa esse episódio inteiro. Quando a defesa de uma causa começa a desumanizar alguém? Então tem outra pergunta que vem coladinha nessa. É possível promover algo sem diminuir a outra pessoa para isso?
A gente ficou muito acostumado a sustentar um argumento com base na comparação. A gente elogia comparando, a gente critica comparando, a gente enaltece uma coisa, diminuindo outra. E isso é uma muleta. Um argumento forte se sustenta por si. Se eu quero defender um formato de família, eu posso fazer isso mostrando o valor, a beleza, a dignidade desse formato, sem precisar atacar o outro. Se eu quero defender uma fé, eu posso fazer isso vivendo essa fé, com coerência, sem precisar hostilizar quem vive diferente. Se eu quero defender um direito, eu posso fazer isso com fundamento e humanidade, sem precisar transformar o outro em inimigo. Quando eu preciso diminuir alguém para sustentar a minha ideia, isso diz menos sobre o outro e mais sobre a fragilidade do meu método. E aqui eu quero expandir um pouco mais esse olhar, porque isso ajuda a gente a entender por que esse tipo de coisa se repete. Existe um fenômeno que eu chamo de maneira muito simples de efeito pêndulo, que implica em ir de um extremo ao outro. A gente vem sim de um histórico de preconceitos reais, de exclusões reais, de violências reais, e então surge um movimento de reparação que é muito legítimo. Mas se a gente não estiver atento, a reparação pode virar revanche. E quando vira revanche, a gente não repara, a gente só muda o alvo de lugar. A gente troca uma injustiça por outra. Essa é a armadilha. A inclusão começa a excluir, a luta começa a dividir. E é por isso que eu disse lá no começo, causas sérias merecem ser defendidas com seriedade, sem dividir para dominar. Quando o meio vira fim, o sentido se perde. No direito, a norma existe para proteger um valor. Ela é um caminho, não é o destino. Quando ela se desconecta do valor que ela deveria proteger, ela perde o sentido. E essa lógica não vale só para leis. Vale, por exemplo, para a fé. Religião vem de religare, que significa ligar novamente. Religião é ponte, é conexão, é reconciliação entre o humano e o divino. Ela existe para nos conduzir ao amor, à dignidade, à misericórdia. Quando a prática religiosa se esvazia desse sentido, quando a regra se torna mais importante do que a própria pessoa, quando a forma pesa mais que o valor, algo muito importante se perdeu nesse caminho. Foi por isso que Jesus denunciou os fariseus, não pela norma em si, mas pelo uso dessa lei sem compaixão. O apego à norma sem ter o coração alinhado ao valor que ela deveria proteger. E aqui tem um risco muito sutil. A gente pode sim defender uma causa justa e perder a humanidade nesse processo. Pode proteger um princípio e esquecer da pessoa. Pode falar de inclusão e agir com exclusão. E aqui eu faço questão de olhar para o lado de dentro também, como cristã. Porque se eu estou falando de inclusão que exclui, eu preciso falar de todos os lados. Existem pessoas que se dizem religiosas e são extremamente intolerantes. E isso também é incoerente. Porque se tem uma coisa que Cristo nos ensinou, foi o valor da dignidade da pessoa humana. Jesus não excluiu ninguém. Ele não humilhou ninguém para afirmar a verdade. Ele se aproximou, ele sentou à mesa, ele jantou com as pessoas que eram rejeitadas. E não porque ele concordava com tudo, mas porque ele amava. E é por isso que eu digo com muito cuidado, não compete a nós julgar o coração de ninguém. Só Deus conhece a história inteira, só Deus conhece o que tem por trás de cada travessia.
Se eu me digo cristã, eu preciso me perguntar, antes de qualquer fala dura, antes de qualquer sentença, antes de qualquer dedo apontado, como Jesus agiria? Porque defender a fé sem amor não é defender a fé. É defender ego, é defender superioridade moral. E isso também é inclusão que exclui. Então eu quero deixar isso muito claro. Eu não estou fazendo um episódio para atacar um lado. Eu não estou aqui para dizer que um grupo é o vilão e o outro é a vítima. Eu estou aqui para defender coerência. Eu estou aqui para dizer que sem respeito nenhuma causa se sustenta. E eu estou aqui para fazer um convite a uma reflexão que é simples de se formular, mas difícil de viver. O que acontece com uma causa quando o respeito sai da equação? O que acontece quando a gente perde o amor pelo caminho? Porque quando uma causa perde o amor e o respeito no caminho, todo mundo perde. E então eu volto ao ponto inicial. Se você quer defender a diversidade de famílias, você não precisa ridicularizar a família de ninguém. Se você quer defender liberdade religiosa, você não precisa vandalizar símbolos de fé. Se você quer defender dignidade, você não precisa desumanizar. Se você quer defender amor, você não precisa fazer isso pelo desprezo. Causas sérias merecem ser defendidas com seriedade. E para mim, seriedade é que implica em não agir no automático. Significa parar, respirar, se questionar e colocar amor. É ter coragem de atravessar a ponte do diálogo, mesmo quando é mais fácil construir muros. E eu não quero que você termine esse episódio revoltado. Eu quero que você termine com esperança. Mas não uma esperança anestesiada. Uma esperança que se responsabiliza. Uma esperança que chama a consciência. Uma esperança que faz a gente olhar para o próprio discurso e pensar: eu estou defendendo um valor ou eu só estou tentando vencer uma disputa? Eu estou construindo ou eu estou só reagindo? Eu estou aproximando ou eu estou desumanizando? Porque sem respeito, nenhuma causa se sustenta. E quando a inclusão exclui, o mundo fica menor. Mas quando a gente escolhe defender com dignidade, o mundo se expande. Eu sou Gessily Évore e essa busca por viver profundamente o amor é um caminho que eu também estou aprendendo a percorrer. Acontece comigo? Acontece com você? Me conta, porque é assim que essa conversa continua. E se esse episódio te atravessou de alguma forma, eu deixei aqui na descrição um outro pedaço dessa conversa, em forma de música. Quando o ar volta aos pulmões, já está disponível nas plataformas.